que me chamou a atenção no começo, quadrinhos, foi você consegue criar seus próprios personagens, sua história, e você determina o destino deles. Você pode criar algo novo, algo que ninguém nunca viu, e as pessoas vão se apegar à sua história. E acho que essa necessidade, pra gente é uma necessidade de contar histórias, de você mostra o mundo como você vê, como você enxerga. Acho que essa minha ética de trabalho eu tento ser o mais original possível, eu tento pesquisar muito o que eu tô falando, para não falar besteira, sabe? Para não, de repente, não me repetir, ou olhar para o cenário, o panorama dos quadrinhos hoje e não contar algo que eu tô fazendo, um outro colega tá fazendo também. Eu presto muita atenção no que os meus colegas do BIMO estão fazendo para não fazer, sabe? Para não me apropriar de ideias que às vezes, uma conversa de bar, eu tô conversando com o Marcelo, com o Magenta, eu sei que a ideia é dele e eu tenho que me lembrar disso, assim, sabe? Não, eu vi isso no Magenta, eu não vou fazer isso, eu vou para outra direção. Isso é muito importante, eu acho. O respeito com o seu colega, assim, sabe? Acho que eu presto muita atenção nisso, cara. Primeira coisa, pelo menos pra mim, você precisa saber muito bem do que você tá falando, sabe? O que você quer com aquilo, antes de uma cena legal, antes de uma fala interessante, sabe? Do que você tá falando? Acho que essa é a primeira... Se você não tem isso muito claro pra você, a sua tendência é o seu quadrinho ser meio disperso, sabe? Meio vago algumas vezes. Eu tento focar muito, tentar encontrar primeiro por quê. Por que eu tô fazendo isso? Por que isso é importante? O que eu quero falar? O que eu quero propor, sabe, para todo mundo, para o leitor, para a sociedade em geral. E aí, disso, você vai criando as situações que vão ajudando a amarrar tudo, sabe? Uma vez que você sabe isso, acho que tudo fica mais fácil, sabe? Fica mais fácil, as falas ficam mais fáceis, o desenho fica mais fácil, fica mais fácil contar a história como um todo, assim. É esse núcleo que você precisa encontrar. No caso da ilustração, é sempre difícil você entrar achar um meio termo entre a sua expressão artística, aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que as pessoas te contrataram porque elas gostam daquilo, que é o seu natural, que é no caso minha relação com o caderno, tudo, com as aquarelas, e com o que é a pauta, o que é o tema a ser retratado ali. Então tem que achar um meio termo, mas é sempre muito difícil, assim. Às vezes eu realmente não quero dizer nada sabe, importante para mudar a vida de ninguém. Eu simplesmente quero contar a história de um cara que tava andando na rua, se entendeu com alguém, deu um soco na cara, acabou. Tipo, a história é essa, assim. Ou contar uma coisa que às vezes eu tenho uma imagem na cabeça e falo, queria muito desenhar isso aqui. Ou um tipo de personagem. Então, pra mim, é dar um pouco dessa vida pro personagem, mas parar naquela coisa antes da animação. Porque a animação pra mim é uma coisa muito trabalhosa e que como eu gosto das coisas muito rápidas, eu não tenho não consigo entrar nesse meio. Então, para mim, o quadrinho engloba isso. Assim, eu saio da parte de ilustração, que é uma história em uma página, e vou para uma coisa que eu posso me estender, eu posso colocar mais personagens, eu posso contar uma história, mesmo que essa história não seja nada muito relevante. Tem muitas histórias boas. Tem histórias, inclusive, que o cinema está descobrindo quadrinhos. Já descobre, claro, há mais de 10 anos, mas cada vez mais está descobrindo quadrinhos. Né, como adaptação mesmo, pegar a linguagem de quadrinhos e passar para o cinema, né, e muitas vezes até muito real, até muito respeitado o que o autor fez. Inclusive autores estão sendo consultados para fazer filme. Maybe I'll prove both of you wrong. Maybe I'll go crazy. Crazy's sounding pretty good right now. I love you, Nancy. De uma maneira formal, acho que você tem muito mais... Você tem uma certa liberdade até como
como eu desenho, eu mesmo escrevo e desenho, você tem uma liberdade de descrever certas cenas que no cinema você talvez descrevesse mais a ação do personagem para um diretor, sabe? Ali não, ali eu consigo colocar tudo de uma vez, muitas vezes. Eu consigo falar da câmera ao mesmo tempo que eu coloco a fala. Às vezes, muitas vezes, no meu caso, a fala surge antes até da própria efeito de câmera e ajuda nisso também. E como eu sei que vai para o papel depois, eu vou colocar o balão e tudo mais, acho que nisso já cria uma outra dinâmica, sabe, nele, dentro do próprio roteiro. Fiquei daqui. E aí, Marcos? Beleza? Vamos nós? Opa, mais um dia trabalhado. O que tem de bom aí? Hoje está tranquilo hoje. Magistrado Augusto. Que é o de sempre. Nada muda. Essa caixa aqui embaixo, quem é? A caixa baixa do 115. Olha, você aqui é o anjo da guarda dos moradores. Um exemplo, semana passada teve tentativa de arrombamento aqui. Jogaram água do prédio do pessoal do Varapatões, o pessoal veio para invadir. Aí se você não tem uma boa conversa, se você não tem uma presença ali, o pessoal invade. E aqui tem muitos idosos, senhoras. Aí já sabe, vem aquela baderna, extravia mesmo. Alô? Alô? Tô olhando outra coisa. Ela vai subir. Tá com pressa? Não. Você vai colocar mais coisa? Tá na minha mão. Ela vai pegar a chave. Tá. Ela vai pegar a chave. Não, só vou pegar a chave. Olha então, fica tranquilo. Não vou tirar, tá bom? Vou escapar. Prontinho. Obrigada. Portaria ao Paulo. Oi. Choveu um pouquinho. Só um pouquinho, só uma garoinha só que eu tô vendo ali. Porque as chuvas, quando eles falam, é sempre em pontos isolados, né? Pode chover ali no Parque Dom Pedro e aqui na Roosevelt não chove, né? Então seria isso. Nada, só aqui na Rússia só uma garoinha só. Nada. Tchau, tchau. Você tem que saber tudo. Que nem você ouviu agora aí, ó, o morador ligando pra mim se choveu. Por exemplo, aqui não choveu, caiu uma garoa. Mas na televisão que ela tá vendo, inundou em determinados lugares por aí. O básico, que é de um porteiro, de quem lida com gente, primeira coisa, muita paciência, educação, com certeza, com quem quer que seja, tem que ser muito educado, certo? E ele tem que ter jogo de cintura para conduzir qualquer situação, porque muitas vezes, entre as famílias que moram, há discussão. Às vezes no saguão do prédio, na sala de visita, e o porteiro é a primeira pessoa que vai intermediar essa situação. Tem muito jogo de cintura para trabalhar na portaria. Às vezes um morador reclama, olha, meu vizinho está com som alto. Aí você tem que ligar por sua obrigação, tem que ligar no cara que está com som, só que você tem que saber como falar com ele para não ficar com raiva de você. E você também não pode falar o cara que reclamou. Então você tem que ter a paciência de conversar com o morador, de explicar para ele, apesar que ele já sabe que de 10 horas não pode ter som alto. Só que muitos teimam, muitos não ligam. Final de semana, começa a tomar aquela cerveja, aí começa Stevie Nicks, Rolling Stone, aí vai. Qualquer problema que tiver no prédio, a primeira coisa que o morador faz, principalmente o morador que está se sentindo
que ele foi lesado, que ele está sendo agredido. Então ele liga na portaria. E aí o porteiro tem que conduzir essa situação. Ou ele sobe, como já aconteceu comigo, e chega a conversa entre as partes e coloca um pano frio. Ou então, se a coisa for muito séria e estiver fora de controle, o porteiro tem que saber que ele imediatamente tem que chamar o reforço, né? Aí tem que ir para um 90. Boa tarde, eu vim lá da farmácia fazer a entrega, apartamento 71, seu César. Oi? Seu César? Seu César, do 71. Alô, seu César? Seu César, tem uma moça aqui que tem uma entrega pro senhor da farmácia. Pois é, manda subir. Olha, seu César, eu não vou poder mandar subir, não. Mas ela é da farmácia. Seu César, a pizza não sobe, o homem da comida chinesa não sobe, o homem da lavanderia não sobe, não pode. Zé, ela veio aplicar uma injeção. Ah, a injeção é pro senhor, é? Não. Ô, seu César, será que não dá pra aplicar aqui embaixo, não? Porque pode complicar pro meu lado, o senhor sabe, né? Não dá pra tomar injeção lá embaixo. Ah, então a injeção é pro senhor. Zé, o senhor espera aí que eu tô descendo. Então o senhor vai descer? O senhor tem razão. Posso muito bem aplicar a injeção aqui mesmo, pois eu não tenho vergonha? Uma vez eu recebi chamada de uma cenoura, que eu não posso nem te contar. Aqui tem uma sala de visita. Se o morador está ali recebendo 3 ou 4 pessoas e está conversando, aí entra a ética do porteiro. O porteiro jamais ele pode interferir nessa conversa. Ele pode entrar no assunto. Jamais. E isso é uma das éticas muito sérias. Entendeu? Parou o morador aqui. E muitos moradores eles se encontram aqui na portaria. E aqui eles vão conversar um assunto particular deles. Então o porteiro é nessa hora que eu volto a dizer o que eu falei. O porteiro é cego, surdo e mudo. Eu não ouvi, eu não sei, eu não vi. Não interessa o assunto. O porteiro tem que ser aquele camarada, né? Ele é surdo, mudo, né? Então ele enxerga, mas não enxerga, ouve, mas não ouve, e fala, mas não, só o mínimo necessário, né? Esse é o bom porteiro, né?